Isso está muito mais do que claro, visto o modo que tem sido conduzida essa operação e outras tantas. A acusação diz que o deputado Gayer utilizou recursos públicos e você deve ter ficado meio confuso pensando assim, mas como que isso aconteceu? O Xandão realmente utilizou essas palavras? Sim, meu amigo, e eu vou te mostrar aqui. E talvez você esteja pensando, trata-se de desvio de recurso porque está na mão do Xandão. Ora, meu amigo, porque basicamente é dito que o Gustavo Gayer assumiu como deputado federal, voltou no tempo e financiou os atos do 8 de janeiro. Will, isso não é possível, isso não faz sentido. Pois bem, meu querido amigo, é por essa razão que eu estou fazendo este vídeo e vou lhe mostrar tudo a partir de agora. Então eu peço o teu like, é muito importante que você colabore com o seu like, compartilhe este vídeo aqui se possível, se puder fazer uma doação no Pix, doe no meu, aqui no meu Pix. O Pix é o e-mail, doe para o will@gmail.com. Você pode doar também através do botão valeu demais, tornar-se membro aqui do canal e compartilhar este vídeo. Muito obrigado, meu querido amigo. Vem comigo então. Então o Xandão deu uma decisão falando que a operação estava correta, pois o deputado Gayer estava sob suspeita do desvio de verba pública para financiar ato antidemocrático. O contexto da investigação aborda o 8 de janeiro, pois a Polícia Federal, e isso está nas palavras colocadas no relatório por parte do delegado responsável por essa investigação maluca, que tudo estava vinculado ao 8 de janeiro, pois uma das pessoas que fora presa, o senhor João Paulo, em agosto, se dizia amigo do Gustavo Gayer. Então a Polícia Federal encontrou algumas coisas no celular desse senhor, considera o Gustavo Gayer a peça central da dita associação criminosa. Meu Deus do céu, não faz sentido nenhum, porque o Gayer só assumiu quase um mês depois, meu amigo. E esse motivo aí é justamente o que justifica o processo estar na mão do ministro Alexandre. E foi isso que motivou a indignação do PL, do Eduardo Bolsonaro e de outros tantos. O PL até fez uma nota dizendo assim, que o partido declarou que a operação faz parte de uma escalada autoritária do ministro Moraes contra a direita brasileira, considerando a questão de baixa repercussão financeira ainda por cima, além de ter esses elementos todos truncados para se dizer o mínimo, e questionando totalmente a medida. Mas espera aí, então a Polícia Federal considera o Gayer uma peça central? E a reportagem aí ainda diz assim, mas o Gayer nega argumentando que tomou posse apenas após os atos de janeiro. Não é uma argumentação, se trata de um fato. Ou por acaso ele tomou posse antes e ninguém estava sabendo? É lógico que só tomou posse depois dos atos, é impossível, uma loucura, uma verdadeira insanidade. Segundo a decisão do Xandão, é dito assim, apontado nas investigações como peça central de uma associação criminosa, que absurdo, e também autor intelectual do 8 de janeiro. Que delito mais absurdo, que insanidade! Inclusive sendo acusado de ser o responsável por direcionar verbas parlamentares para atividades particulares, as quais tinham o intuito, sim, daí como diz a reportagem e a decisão do Xandão, intuito de movimentar os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Uma verdadeira de uma insanidade, meu amigo. Está aqui na decisão do Xandão, neste primeiro parágrafo do ponto 1. Olha só, da decisão dele. Na página 3, logo em seguida, já diz aqui a investigação, desdobramento daquela desenvolvida na petição número 12042, que investiga a associação criminosa, cuja figura central e faz a acusação ao deputado Gustavo Gayer. As investigações que resultaram na representação policial, ora analisada, iniciaram no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro. Após feita busca e apreensão e quebras das mais diversas no nome do tal do João Paulo, e então se verificou que tinha uma ligação com o deputado, não faz o menor sentido, meu amigo, uma verdadeira de uma insanidade. E aí nosso querido Dudu Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, disse o seguinte, que é um escárnio o que o ministro Xandão tem feito diante dos inquéritos
sempre contra as mesmas pessoas da direita, mesmo após as denúncias feitas pelo Glenn Greenwald, demonstrando que ele, Xandão, seleciona os seus alvos. Aí é dito aqui na Gazeta do Povo assim, que para o Eduardo Bolsonaro, a operação gera uma imagem de perseguição contra figuras políticas da direita. Não se trata de algo que é gerado uma imagem de perseguição. É o fato que está posto, visto a decisão do ministro Alexandre que eu acabei de mostrar e as acusações absolutamente infundadas que eu demonstrei aqui. Mas por que razão o Gustavo Gayer está sendo julgado pelo Xandão? Sabe aquele trecho que eu mostrei agora há pouco aqui da decisão que mostra as razões das quais o Gayer está sendo investigado? Pois bem, meu amigo, entenda por que o Alexandre assumiu a relatoria do dito do caso. Ora, onde já se viu, Moraes se tornou relator do processo que investiga o suposto desvio de cota parlamentar por parte do deputado e assume este caso, pois ele está dentro da função do 8 de janeiro. E o relator do 8 de janeiro é o Xandão e tá tudo certo. Ora, onde é que já se viu um verdadeiro de um descalabro, um escárnio, como disse o Dudu Bolsonaro. O ministro Xandão levantou o sigilo da investigação, atendendo às queixas do parlamentar. Não é bem assim, meu amigo. Não se tratam de queixas, se trata de mostrar para a população o verdadeiro absurdo que é essa decisão, essa investigação como um todo. E uma curiosidade aqui para ti. Você deve estar pensando assim, tá, mas por que essa operação tem esse nome estranho? O nome da operação é descalculia, ou descalculia. É uma doença, é tipo uma dislexia para números. É o nome de um transtorno de aprendizagem relacionado a números. A Polícia Federal, diz a matéria aqui do UOL, escolheu essa expressão para batizar a operação policial porque um erro no registro da organização para desvios da verba parlamentar, é a acusação que é feita aqui nesta matéria, fora feita uma forma equivocada de se compor o quadro societário da OCIP, aquela entidade da sociedade civil que poderia e não recebeu um único centavo, mas poderia vir a receber alguma verba de medida parlamentar justamente para auxiliar pessoas mais inclinadas à direita. O quadro social dessa dita OCIP era formado por crianças de 1 a 9 anos. Ora, meu amigo, Gustavo Gayer não é besta. Se tem uma coisa que quase todo brasileiro sabe, é que criança não pode assinar esse tipo de documento. Pelo menos, em regra, não é possível que uma criança assine tais papéis. Então, não faria sentido um cara com estudo como o Gustavo Gayer proceder desse modo. Logo, nós podemos notar claramente que se trata, sim, de uma investigação totalmente absurda, maluca, e não há o porquê dessa investigação existir. Até porque a tal da OCIP, essa empresa aí, ela foi formada há mais de 20 anos. E essa criança de 1 ano de idade, hoje ela já é maior com toda certeza. Ademais, por que o registro público de empresas aceitou que uma criança, um menor de idade, tivesse assinado os tais documentos? O que é impossível que tenha acontecido. Outra coisa, o tabelionato que deu fé, que disse que as assinaturas eram procedentes. Como é que vai ficar essa história para esse tabelionato? O poder público está obstinado apenas em perseguir o Gayer ou em encontrar a verdade? A gente sabe exatamente qual que é a resposta e eu já te antecipo aqui, é de perseguir o Gustavo Gayer, de prejudicá-lo de todo modo que for possível, incluindo na eleição de amanhã para prefeito de Goiânia. Até porque, como eu disse, o Gayer não é burro, não tem retardo na cabeça para colocar 2 crianças para compor o quadro. Ele sabe que precisa ser maior de idade. Ou seja, cada uma das acusações contra o Gustavo Gayer são verdadeiros absurdos contra o brasileiro e principalmente contra o deputado, que é uma excelente pessoa, tem as suas lutas e faz as suas batalhas com gosto, vigor e garra. Então, meu amigo, nós estamos infelizmente podendo acompanhar de camarote essa perseguição aí, não apenas contra o Bolsonaro, mas também contra aqueles que sempre apoiaram e foram dedicados militantes em favor do Bonorito. É realmente uma pena o que está acontecendo, mas Deus vai abençoar
abençoar muito o Gustavo Gayer. Ele vai resistir, vai se manter firme e vai sair ainda mais forte dessa. E quero ver quem é que vai vir pedir desculpas pro Gayer, se vai ser o Xandão, o delegado da Polícia Federal responsável pela investigação. Alguém vai ter que se desculpar. Quem é que vai se retratar? Será que vai ser o ministro Alexandre? Olha, eu não apostaria minhas fichas nisso. O delegado, o Fábio Chor ou qualquer outro que seja, vai se retratar com o Gayer? Provavelmente não. Alguém da PGR que disse: passa, Xandão, pelo amor de Deus, proceda com a operação, vai pedir desculpas pro Gayer? Duvido muito. Mas é isso aí, meu amigo. Não podemos desistir nem esmorecer. E continuamos aí na luta, nos informando e desejando sempre um país melhor, né? Por isso eu peço o teu like e o teu compartilhamento. Se você estiver me conhecendo agora, se inscreva, muito importante. Faça uma doação aqui no Pix. O Pix é o e-mail doiparawil@gmail.com, ou talvez até, se você preferir, através do botão valeu demais. Eu te agradeço muito, muito mesmo. Repito, não esquece do like, compartilha este vídeo. Tamo junto. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau, tchau. É isso aí.